Olá, hoje a gente vai mergulhar em Êxodo, capítulo 30. É um capítulo cheio de instruções bem específicas, né? Exatamente. Focado ali nos detalhes do tabernáculo, nos rituais, muita coisa importante. Isso. Vamos dar uma olhada no altar do incenso, naquele dinheiro do resgate, que é bem curioso, Uhum. Sim, o dos censos, a bacia de bronze, o óleo da unção sagrada e também o incenso sagrado. elementos-chave, sem dúvida. A ideia aqui é a gente entender o porquê, né? O propósito e a importância desses detalhes todos que estão lá nas fontes. Certo. A lógica por trás de cada instrução. Vamos começar então com o altar do incenso. O que as fontes dizem? Pequeno, quadrado, madeira de acácia, coberto de ouro puro. Uhum. Com aquelas pontas, moldura de ouro, argolas para carregar com os varais, bem detalhado mesmo. Parece bem sofisticado para algo pequeno, né? Sim, e a função dele era central, assim, para o culto diário. Arão tinha que queimar incenso ali todo dia, de manhã e ao entardecer. Todo santo dia. Pois é, era o chamado incenso perpétuo perante o Senhor. Simbolizava essa oração contínua, sabe? Entendi. E tinha regras? Há muitas, e bem estritas. Nada de incenso estranho ou qualquer outro tipo de oferta ali, tipo holocausto, oferta de manjar, libação, nada disso. Só o incenso específico. Só. E uma vez por ano tinha a expiação. O sangue do sacrifício pelo pecado era passado nas pontas do altar. Isso reforçava o status dele, né? Santíssimo ao Senhor. Algo muito, muito sagrado. E falando em sagrado e talvez um pouco misterioso, tem a questão do dinheiro do resgate, ligado ao censo. Ah, sim. Esse ponto é fascinante. Porque a instrução era pagar um resgate pela vida, né? Para não vir praga sobre o povo quando fossem contados. Bem diferente. E o valor era fixo. Meio ciclo de prata. Usavam o ciclo padrão do santuário, para garantir assim que fosse igual para todo mundo. E o interessante é isso: o rico e o pobre pagavam a mesma coisa. Exatamente. Isso é crucial. Não importava a condição financeira. Era meio ciclo por cabeça para homens de 20 anos para cima. E qual era a ideia por trás disso? Uma expiação? Isso era visto como uma expiação, tipo uma cobertura pelas vidas que estavam sendo contadas. Um reconhecimento de que, no fundo, a vida pertence a Deus, né? Faz sentido. E para onde ia esse dinheiro? Era especificamente para o serviço da tenda do encontro. Funcionava como um memorial, sabe? Uma lembrança constante dessa relação com Deus e da necessidade de expiação. Entendi. Do coletivo para o individual. A gente vai para a bacia de bronze. Parece mais simples, né? Bronze, água, ficava ali entre a tenda e o altar. Simples na aparência, talvez, mas com uma função vital, essencial mesmo. Para que exatamente? Purificação. Arão e os filhos, os sacerdotes, eles tinham que lavar as mãos e os pés ali, sempre, antes de entrar na tenda ou de chegar perto do altar para ministrar. Obrigatório. Totalmente. E a consequência de não fazer isso era a morte. Nossa, pesado. Muito. Isso foi chamado de estatuto perpétuo, uma regra que não mudava. Deixava bem claro assim que a pureza ritual era a condição básica para se aproximar de Deus. Não tinha negociação. Uau. E essa ideia de consagração, de separação, continua forte com o óleo da unção sagrada, né? A receita era, olha, super específica. Ah, sim. Mirra líquida, canela, cálamo aromático, cássia, tudo em quantidades precisas, misturado com azeite. Coisa de perfumista mesmo. Não era um óleo comum, definitivamente. De jeito nenhum. Era sagrado, reservado para um único propósito: ungir, consagrar o tabernáculo, a arca da aliança, a mesa, o candelabro, os altares, a bacia, tudo. E os sacerdotes também. Sim, Arão e os filhos eram ungidos com esse óleo para serem oficialmente separados para o sacerdócio. Tornava tudo santíssimo, ou seja, completamente dedicado a Deus. E podia usar esse óleo para outra coisa? Alguém fazer igual? Proibido. Regra clara. Não podia ser derramado sobre gente comum e ninguém podia fazer uma mistura com a mesma fórmula para uso pessoal. E se fizesse? A pena era ser excluído do povo.
Basicamente, ser cortado da comunidade da aliança. Era muito sério. E na mesma linha tinha o incenso sagrado. Outra fórmula exata. Isso. Estoraque, ônica, gálbano e incenso puro. Partes iguais. Também feito por perfumista e descrito como salgado, puro e santo. E o uso? Tão restrito quanto o óleo? Tão restrito quanto, uma parte dele era moída bem fininha e colocada lá dentro da tenda, diante do testemunho, no lugar mais sagrado, era considerado santíssimo. E a proibição de copiar? Mesma lógica. Ninguém podia fazer um incenso igual para ficar cheirando em casa para o seu próprio prazer. Quem fizesse isso para sentir o aroma, Excluído do povo também. excluído do povo. O que é fascinante aqui, né, é essa linha divisória muito clara, muito rígida, entre o que é sagrado só para Deus e o que é profano, comum do dia a dia. Então, resumindo um pouco, o que a gente percebe em tudo isso? Uma ênfase gigante na santidade, né? Sem dúvida. Santidade, necessidade de expiação, de purificação. E obediência. Obediência rigorosa a cada detalhe. Exatamente. E essa separação muito forte entre o sagrado e o cotidiano. Se a gente olha para o quadro geral, então essas instruções todas, tão meticulosas, elas não eram só regras por regra, né? Não de forma alguma. Elas estabeleciam a ordem, a reverência, o respeito profundo que era necessário no culto a Deus. Elas definiram como Israel deveria se relacionar com ele, sabe? Usando esses rituais, esses objetos consagrados, para tornar essa conexão real tangível. E isso deixa a gente pensando, com essa precisão toda e consequências tão drásticas para o erro, como será que essas regras sobre coisas, perfumes, até pagamentos moldavam o dia a dia? A percepção do sagrado e da responsabilidade de cada um naquela comunidade antiga. Pois é algo para a gente refletir, né? Sobre como a adoração e a lei estavam entrelaçadas na vida daquele povo. Uma dinâmica bem particular.